Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite de participar dessa atividade e espero que eu possa contribuir com vocês e qualquer dúvida estou à disposição. Sou nutricionista, professora do Departamento de Nutrição da Universidade e participo do grupo TEARSAN, que é a rede de fortalecimento do segurança alimentar e nutricional. Tá? Então hoje nós vamos abordar a questão da segurança alimentar sobre o aspecto higiênico-sanitário. Tá? Na verdade, essa discussão começa a surgir no Brasil na década de 1980, justamente quando se traz a discussão do alimento seguro. O que deveria ser alimento seguro? Seria aquele alimento que não causaria dano à saúde da pessoa no momento em que ela consome esse alimento. Então, compreende a garantia tanto da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica. E atende aos diversos aspectos da segurança alimentar e nutricional, principalmente previsto na legislação na Lausanne, Lei número 11.346, onde em um dos seus incisos ele coloca que todo o alimento tem que ser seguro nos aspectos higiênicos sanitários destinados à população brasileira. Então, se a gente começar a discutir a questão da alimentação segura, do alimento seguro, a gente vê que a Organização Mundial coloca a importância dessa discussão, uma vez que 1/3 da população do mundo, ela estima que adoece com as doenças transmitidas pelos alimentos. Então, isso requer um custo muito alto para qualquer sistema de saúde do país e também para a questão do trabalho. Então, une-se dois setores, tanto da economia quanto da saúde, que na verdade, sofrem por essa questão das doenças transmitidas pelos alimentos. Então, as doenças tem várias maneiras de elas serem contaminados, Então, eu falo tanto do alimento in natura, aquele que a gente compra nas feiras, supermercados, ou até se você planta, colhe, e aquele que você prepara e consome. Então, a contaminação, ela se dá em 3 níveis, A princípio, seria a contaminação biológica, que ela é feita por bactérias, vírus, parasitas, toxinas e prions. Prions é uma descoberta recente, porque na verdade ela tem uma característica de micro-organismo, mas no entanto ela não apresenta uma divisão celular como os outros micro-organismos, As bactérias, os parasitas apresentam um tipo de DNA, que é uma questão genética. Os prions não apresentam. Isso a gente acredita que seja justamente pelas mudanças tecnológicas incluídas no alimento, principalmente os transgênicos, que são resultados de laboratório. Outro fator também que tem de contaminação é a contaminação química, que ela é feita pelos agrotóxicos, produtos químicos e metais pesados. Produtos químicos a gente ouve muito na mídia, é a água oxigenada acrescentada aos alimentos, é a urina às vezes, mas também todas as questões de acidulante, estabilizante, o sódio, a gordura, o açúcar, quando elas são colocadas em excesso no alimento, elas também passam a ser considerados na questão de saúde como contaminantes. E metais pesados, principalmente o mercúrio e o alumínio. E o alumínio, a maior fonte dessa contaminação são as panelas de alumínio, como nós a usamos. E a contaminação física são às vezes que caem parafuso, um cabelo, às vezes a gente está com um curativo na mão e o band-aid escola por causa do vapor da comida e cai. Então, são insetos, a gente às vezes ouve, que a vigilância sanitária encontrou algum inseto no pão, ou o próprio consumidor entregou para a vigilância sanitária alimentos com partes de animais, questionando a questão da higiene. Então, esses são os meios de contaminação mais comuns. E o que são as doenças transmitidas pelos alimentos? As DTAs, como a gente chama. Elas são adquiridas no momento do consumo desse alimento, ou a água
também considerada um alimento, ela também pode sofrer contaminação. E elas ocorrem de 1 a 78 horas depois do consumo e duram de 1 a 18 dias. Isso porque vai depender do tipo de bactéria, vírus ou parasitose que a gente ingeriu na questão do alimento. Os sintomas são geralmente diarreias, vômitos, dores de cabeça, né? E quando elas estão num grau mais acentuados, pode ter diarreias sanguinolentas, desidratação grave, aí também pode ter comprometimentos renais, cardíacos e principalmente respiratórios, né? E podendo até levar à morte. As DTS se dividem em duas categorias, e aqui há uma grande confusão, porque a gente às vezes diz intoxicação alimentar e com o mesmo caráter de intoxicação alimentar. Então, na verdade, nós temos o grupo de infecções. Dentro dessas infecções que são causadas por alimentos que já estão contaminados e que quando a gente ingere, eles atacam determinados órgãos do nosso organismo. Então, nós temos a infecção direta, que é a ingestão do micro-organismo presente no alimento. Né? O fungo já está lá, a bactéria já está presente nesse alimento. E a toxinfecção é causada por um micro-organismo patogênico que libera a toxina no organismo humano. Por exemplo, eu como um alimento enlatado, tá? E eu não observo que a lata está um pouco estufada, ou enferrujada, ou amassada, e aí no processo do alimento e no armazenamento do mesmo, ele vai desenvolver o Clostridium botulínico, né, que a gente chama de botulismo. Então, a gente vai comer esse alimento já com o Clostridium. Né? Então, esse é uma toxicação alimentar grande, porque ele vai trazer, na verdade, esse alimento que vai, na medida em que a gente ingere, a gente vai ser atacado. O exemplo também é o cólera, né, que vem pela água, a gente toma, e quando a gente ingeriu a água contaminada pelo cólera, a gente vai sofrer as ações desse micro-organismo. E a intoxicação. Desculpa, eu botei o Clostridium botulismo no outro quadro. Até eu confundi. Quando ingerimos alimento que contém a toxina. O maior perigo dos micro-organismos patogênicos com toxinas é a liberação dessa toxina. Se uma vez liberada a toxina, elas não conseguem ser retiradas, digamos assim, do alimento, mesmo depois de coccionados, mesmo depois de cozido, mesmo depois de bem armazenado. Então, por isso que a gente diz que o Clostridium botulínico principalmente aparece em alimentos industrializados, né, tipo salames enlatados, patês, né, porque é um mau processamento, tá, da indústria desses alimentos, que leva a toxina, ela libera a toxina, e aí nós não temos mais como retirar essa toxina do alimento. E acontece justamente nos micro-organismos que são patogênicos esporulados, ou seja, quando eles começam a encontrar uma ação que vai agredi-los, eles se protegem em esporos ou liberam as toxinas, tá? E aí a gente vê no Brasil, com os dados de até agosto de 2014, com um estudo feito a partir do grupo de pesquisa em segurança alimentar e nutricional, que os lugares que mais aparecem a contaminação alimentar em primeiro lugar, nas residências, tá? E segundo lugar, as instituições como restaurantes e padarias. Aqui mudou o quadradinho vocês estão vendo o slide, mas essa chamada para outras instituições de alojamento e trabalho foi alterada, porque nos restaurantes e padarias tem 1.492 casos, tá, em relação a este onde ele está. Eu acho que no transmitir por e-mail a transparência, ela desconfigurou. Então, na verdade, o que a gente vê, e é isso que mais preocupa, porque é nas residências que mais acontecem as questões de intoxicação alimentar, as doenças transmitidas pelos alimentos, tá? E é justamente, a gente acredita que
é digamos assim, não vou dizer um descuido, mas às vezes a gente entra nos preceitos que a gente já traz de casa, ou a gente vê a reprodução na nossa família de determinados hábitos, né, de como lidar ou preparar alimentos, e a gente desconhece, na verdade, como tentar controlar essa toxinfecção. Então, todos os micro-organismos causam doenças? Não. Nós não podemos dizer que todos os micro-organismos que a gente tem hoje vai causar doenças. Nós, inclusive, a indústria alimentícia usa desses micro-organismos para produzir alguns alimentos, né? E até injeta neles para eles desenvolverem. Então, nós temos a cerveja e o pão, o fermento, né? Quem faz pão sabe que na hora que você põe o fermento, você põe água para ele crescer, né? Então, isso na verdade, você está dando para aquele substrato, para aquela massa que você compra, para aquele fermento, as condições para ele se desenvolver, tá? O leite fermentado também, nós temos iogurte e uma série de outras bebidas lácteas, né? Que inclusive tem hoje uma parte de iogurtes, né? De produtos que tem os lactobacilos, né? Porque colocam como importante para a questão do bom funcionamento do intestino, né? Tem até uma propaganda que diz para você não ficar com a barriga inchada, né? Que inchaço não é normal, tá? E o vinagre também, assim como o vinho e tantas outras bebidas e produtos, o queijo também, né? A produção de queijo também é feita a partir do lactobacilos e tem tipos de queijo que introduzem, inclusive penicilina, né? Que é o gorgonzola, né? O tipo de queijo que você também usa, tá? Então, mas aí também nós temos aqueles que comprometem o alimento, né, que são os deteriorantes, né? Nós temos os bolores, né, e aí eles causam descoloração, alteram o sabor e a textura. A levedura, que produz odor e sabor alcoólico, e gás, quando você abre, parece que sobe um vapor que traz o cheiro, né? Então isso a gente chama de gases. E as bactérias, que alteram sabor, odor, textura e causam descoloração e gás. Então, às vezes a gente compra uma carne, tá diferente a coloração, tem um cheiro diferente, então a carne já está em processo de deterioração. E essa deteriorização é causada por bactérias. Assim como certos queijos, né, que a gente vê que fica com manchas brancas e depois vai ficando acinzentado, e muitas vezes a gente corta aquele pedaço e joga fora e continua comendo, mas na verdade todo o alimento já está contaminado, né? Então eles são os considerados deteriorantes. E tem aqueles que causam justamente as doenças transmitidas pelos alimentos, que são os patogênicos. E a interessante dessa discussão é que justamente os patogênicos, eles não necessariamente alteram as características do alimento, nem em questão de cor, nem de odor e nem de consistência. Então, às vezes, quando a gente desconfia que o alimento não foi bem preparado, tem uma carinha meio estranha, é melhor desprezá-lo, do que correr o risco de comer e ter realmente algum problema de saúde com relação à alimentação, né? Então, eu coloquei aqui os 3 principais, os que são mais comuns dentro dos estudos feitos, que é o Clostridium. Ele tem 20% dos casos de doenças transmitidas pelos alimentos, e eles são esporos e estão no solo, né? Então, aí entra a questão do cuidado, a importância de não aceitar alimentos com muita terra, né? Até ou então, antes de guardar o alimento, tirar a terra, usar processos de retirar a terra, né? E principalmente a terra também pode ser trazida por insetos, animais domésticos, às vezes pelo nosso sapato, né? Por isso que às vezes eu acho que as nossas mães diziam tanto: quando entra em casa, tira o sapato, põe o chinelo, né? Porque justamente a questão de você traz para dentro de sua casa, de sua residência, esse tipo de micro-organismo. Os estafilococos, ele é a menor incidência de doenças transmitidas, que é 4%, e ele produz toxina. E ele está presente em todo o nosso corpo, né? Nariz, olhos, cabelo, mão, pele,
né? Aí a importância da gente ter o cuidado de quando está preparando o alimento, a gente não sentindo aquela coceirinha, se coçar, vamos lá lavar a mão para tentar controlar a passagem desse micro-organismo para o alimento que a gente está preparando. Ou quando chega um amigo nosso, a gente cumprimenta, beija, mas aí é a questão de lavar a mão de novo, porque tem esse problema. Ele está no nosso corpo, ele faz parte de nós, né? Então ele é facilmente transmitido se a gente não cuidar, principalmente na higienização da mão. E a salmonela é 70% dos casos presente no intestino do homem e de animais. Ele também faz parte da nossa flora microbiana e ela não nos ataca frequentemente porque nós já estamos acostumados. O nosso organismo tem, quando não tem uma proliferação maior do que um número normal, ele não causa danos. Mas também a salmonela, como todos nós já sabemos, ele está na carne de frango e nos ovos. Então não é só dos ovos que nós temos que ter cuidado, mas quando a gente prepara essa carne de frango, tanto no seu cozinhar, preparar ele cru, congelar ou descongelar, são processos necessários, até utensílios que a gente usa. A carne de frango a gente tem que cuidar para evitar a salmonela. Tá? Fatores que contribuem com a contaminação do alimento: a higiene, a temperatura, o tempo, armazenamento e descuido nas diferentes etapas que a gente tem de preparo de alimentos. Tá? E eu vou falar de cada uma delas em especial. A higiene envolve a pessoal, a da cozinha, a dos utensílios e dos equipamentos. Tá? A higiene dos alimentos vamos falar quando abordamos o cuidado no preparo. Então agora nós vamos mais a questão da higiene pessoal. Tá? Então, como o nosso corpo tem uma série muito grande de micro-organismos, lavar as mãos é uma coisa importantíssima a todo momento. Quanto mais você lavar a mão, melhor para você. E melhor para toda a sua família no sentido de cuidado de preparo de alimentos. Então, temos que lavar as mãos naquilo que é o banheiro, quando coçamos o olho, a cabeça, o nariz, o ouvido, né? O fumar, após o contato com o lixo, quando lidamos com diferentes alimentos, né? Porque a mão também carrega, você lida com, por exemplo, uma carne de frango, depois você vai lidar com uma verdura, né? Mesmo eles estando crus, são tipos diferentes de alimento e tem micro-organismos e defesas diferentes para esses micro-organismos. Então, você pode contaminar, por exemplo, uma alface pelo fato de você não fazer a lavagem da mão quando você troca desse preparo, né? Para preparar, nós estamos em casa, mas mesmo assim é recomendado tirar anéis, pulseiras, relógios, né? Porque eles acumulam resíduos de alimentos e aí é necessário fazer essa retiragem, molhar as mãos e passar no... Então, como é que a gente vai lavar a mão? É passar a mão no sabonete e lavar. Mas aí, ou esfregar para nós é importante, porque geralmente a gente lava a mão e a gente faz assim. E esfrega a palma da mão com a parte interna da mão. Mas, no entanto, você esquece, às vezes, de esfregar entre os dedos. Então, é importante esfregar entre os dedos e, ao mesmo tempo, vir até a altura do cotovelo. Porque, geralmente, o braço, ele também entra em contato com o alimento, com a bancada onde você vai trabalhar, seja em cima da pia, em cima de um balcão, onde você vai trabalhar e entra também em contato. E para secar as mãos, se você está na sua casa, você tem que usar um pano específico para lavar as mãos. Não é assim, eu uso aquele pano para secar o utensílio, secar a minha mão, secar a panela, limpar um pouco a bancada que correu um pouquinho de tempero a mais aqui. Não, ele tem que ser exclusivo para a sua mão, tá? E após, se você tiver disponibilidade de passar um álcool na mão, você passa também, tá? Então, o cabelo deve ser preso, preferencialmente a unha deve ser curta e limpa. Se você tem unha comprida, lavar no sentido de tentar tirar toda a sujeira. E a gente fala sujeira, não é porque às vezes a gente assim, ó, tá descascando uma laranja e fica com a mão toda, porque a laranja solta o ácido, né? A gente fica com a mão suja, porque ela
traz o pó. Então vamos ter que lavar a mão para limpar, né? Não usar adornos, os anéis, usar avental é uma maneira de se proteger, não fumar e não tossir ou espirrar sobre o alimento, principalmente porque nós temos no nosso organismo uma quantidade enorme de micro-organismos. A higiene da cozinha é antes de iniciar o preparo, você deve passar um pano com água e sabão sobre a bancada. Por que isso? Porque você tirou o pó da bancada. Mesmo que você limpe toda vez que você termina de higienizar a louça, que você lavou a louça, você limpa a sua pia, quando você vai reiniciar o trabalho sobre a pia, você limpa de novo, porque pode ter passado uma formiga, uma barata, ou se você tem gato, pode ser que ele goste de pular em cima da bancada, e às vezes até mesmo a sua casa fechada, o pó da rua entra, né, na casa, então é importante você limpar. As tábuas, preferencialmente diferentes. Eu tenho uma tábua para cortar vegetais e outra para fazer a preparo de carnes. Por que é importante? Porque a flora microbiana, a quantidade de micro-organismos são diferentes, não só em tipos, mas também em quantidades. Então, se você usa a mesma tábua, tá, para preparar esses diferentes alimentos, é importante que antes de você iniciar, você tem que lavar a tábua com água quente, sabão e até passar, esborrifar uma solução clorada, né? Que a gente depois é uma colherzinha de chá para 1 litro de água e você esborrifa, espera 2 ou 3 minutinhos, enxágue lá. Só que eu sei que na casa da gente a gente começa a trazer o almoço ao meio-dia, tem que estar pronto, né? Então a gente tem também a questão tempo. Então assim, se você puder adquirir 2 tábuas, você marca aquela que você vai usar para preparar as carnes e aquela que você vai preparar para usar a preparo das frutas e verduras. O que não impede que depois, quando você termina, lava todos os utensílios, você esborrifar, deixar 3 minutos e fazer a higienização. Tá? As esponjas devem ser lavadas com água e sabão e quem tem micro-ondas e colocada nessa solução clorada, né? O que pode ser usado é água sanitária, né, para fazer essa solução clorada. Ou quem tem micro-ondas, bota a esponja úmida, tem que ser úmida, por até 1 minuto, no máximo 1 minuto, tá? Você liga e deixa que o calor, né, produzido vai matar a maioria, se não todos, pelo menos a grande maioria dos micro-organismos que ficam na esponja. Agora ela tem que ser úmida, porque se você botar seca, ela vai pegar fogo. Então, por favor, atenção para a esponja úmida. Ou então mergulhe ela por 2 a 3 minutos nessa água clorada que você vai usar também na questão das tábuas. Os panos de prato, eles devem ser fervidos com água quente e sabão. E depois de enxaguados, antes de estender, você também mergulha nessa solução clorada e estende. Por que isso? Porque os panos de prato, eles são tecidos e os tecidos são malhas. E nessas malhas ficam presos os micro-organismos, né? Então é importante a remoção desses micro-organismos. Então a questão da substância clorada, a Quiboa todos nós sabemos que ela é bactericida, então ela tem a possibilidade de limpar o pano perfeitamente, tá? E outra dica é não misturar a água e sabão com a Quiboa, né, com a produto clorado, porque tanto um quanto o outro perde sua função. Eles reagem entre si e aí o sabão não limpa e a Quiboa ou o cloro que você for usar, não vai fazer a asepsia ou a diminuição dos micro-organismos que você quer. Então, se você está limpando o seu chão, né, você quer fazer bem corretamente, primeiro uma água com sabão e depois a água com Quiboa. Não misture os dois, tá? Inicie a lavagem. Essa é uma dica que eu acho que vocês, principalmente para quem prepara e higieniza na sua casa, vocês devem estar sabendo, mas eu acho interessante colocar, que é importante quando a gente começa a lavar a louça depois da preparação, a gente iniciar essa higienização pelos copos, depois talheres, pratos e travessas, deixando por último as panelas. Por quê? Porque é pelo nível de resíduos que cada alimento tem. O copo vai ter o menor número de resíduos de alimentos
tá? E as panelas e assadeiras o maior. E aí o sabão, como tem a possibilidade para limpar, ele faz tipo ele gruda, né, na sujeira para poder retirar. Se a água ou a esponja estiver muito suja, ele já vai perder esse poder de aderir e resgatar a sujeira e remover. Então é importante fazer essa ordem nessa questão. No lavar as panelas e as assadeiras, é retirar todos os resíduos dos alimentos. Não há necessidade de fazer como a minha mãe fazia, né, de deixar a panela que era um espelho, inclusive até botar no sol. Não há essa necessidade. O que a gente recomenda é que retire realmente os resíduos alimentares, tá? Inclusive nem se recomenda fazer esse abrasivo todo com a palha de aço, porque na medida em que você mais esfrega o alumínio, mais poroso ele fica, no sentido assim, e aí quando você vai cozinhar o alimento, ele pode ser uma contaminação de produtos químicos, né, levando à intoxicação alimentar por alumínio, né? Então é interessante você manter limpo. As panelas não precisam virar nossos espelhos. E passe água quente sobre os utensílios e deixe secar. Aquilo que não há uma necessidade, nem uma recomendação de secar a louça com os panos. O melhor é deixar elas secarem naturalmente escorrendo. Passe água quente e elas vão secando naturalmente. Porque o pano de secar também pode ser um meio de contaminar o alimento, tá? Não use lixeira da pia, é uma coisa muito comum a gente ver, aquelas lixeirinhas pequenininhas que você coloca os restos, principalmente a casca, sementes, né, que você não vai usar, mas eles, justamente por guardar esses alimentos, esse resto de alimentos, né, essas aparas, eles são um foco de contaminação muito grande. Prefira lixeiras com pedal, se você puder comprar, porque aí você não coloca a mão, você está cortando o alimento, você aperta o pedal e a tampa abre, e você pode largar ali o resto, ou as aparas do alimento sem tocar na lixeira, né? Coloque o lixo em locais com os animais não possam, né, alcançar, justamente porque o lixo, a gente já sabe, atrai baratas, atrai ratos, e isso contamina a sua casa, né? Guarde os alimentos secos, como farinha, açúcar, em locais protegidos de umidade, e geralmente a gente recomenda são potes, né? Sejam plásticos, seja de vidro, mas potes bem fechados. E não deixe que animais entrem em sua casa, em sua cozinha, né? Quando a gente tem nossos bichinhos domésticos, eles vivem ao redor da gente. E quando a gente vai para a cozinha, eles vão atrás também para querer comida. Então, lembrando que eles trazem terra e que a terra tem também micro-organismos que vão contaminar o alimento, além do pelo, né? E é interessante, então, não deixá-los, pelo menos no momento em que você está preparando a alimentação, de eles não estarem na cozinha, tá? E não deixar por mais de 2 horas os alimentos prontos, tá? Em temperatura ambiente. Então, assim, se você quer resfriar rapidamente, por exemplo, uma batata que você vai servir como salada, coloque na geladeira, tá? Porque a mais de 2 horas o alimento entra num período de temperatura, num espaço de temperatura que a gente coloca como temperatura de alto risco, porque é a temperatura melhor, ideal para os micro-organismos se reproduzirem. Então, ele tem que cuidar dessa temperatura, né? Então, para de 5 a 65 graus centígrados, tá? É a grande multiplicação de micro-organismos. Então, é onde eles fazem realmente a festa, digamos assim, né? Então, por isso a importância do que a gente chama da questão do tempo e temperatura, tá? Muitas vezes a gente diz assim, só ficou 1 hora, tá? Não, até 2 horas o alimento ainda está em espaço de segurança. A partir daí ele vai começar a entrar na temperatura de risco e ele tem que ser controlada. Então, para a temperatura de ser de segurança, ela tem que ser acima de 65
graus centígrados. Por isso que quando você vai cozinhar um alimento, ele tem que chegar a 70 graus, porque os micro-organismos, fora os esporulados, tá? Eles já morrem. Então, nós conseguimos eliminar uma grande variedade de micro-organismos, levando o alimento cozido a 70 graus abaixo e depois abaixo de 0 grau para crescimento mais lento. Eles dormem. A temperatura segura, então, é de 5 a 10 graus para vegetais e preparações à base de frutas, tá? Aí, alguns cuidados básicos na compra, você já deve saber, tá? É sempre a data de validade, é importante, e os estados das embalagens, principalmente as embalagens dos alimentos congelados que você vai usar, que elas não podem ter manchas ou gelo grudado, porque aí indica que eles já foram descongelados, o que reduz a questão da vida útil do alimento e aumenta o risco de contaminação, tá? Então, as carnes devem ter cor e cheiro e as embalagens sempre íntegras, nenhum furo, elas não podem ter nenhum rasgo, tá? E os cuidados básicos são a temperatura ambiente e a temperatura controlada sobre refrigeração, tá? A temperatura ambiente não deve... O que a gente faz no armazenamento é não colocar produtos armazenados onde vá sol direto e sempre deixar espaço entre o fundo do armário e o alimento justamente para controle da umidade, tá? Os produtos, as embalagens não podem ser amassadas, rasgadas, enferrujadas, né? Sejam elas aquelas caixinhas ou sejam em latas, tá? Então, o produto deve ser sempre guardado em embalagens apropriadas que também não passem odor. Na refrigeração, o cuidado é principalmente com o ovo, porque ele não pode estar na porta do refrigerador, apesar de é raro o refrigerador não ter lá o lugarzinho para o ovo, porque o ovo a ser colocado na porta, ele vai sofrer a constante variação de temperatura e com isso ele vai começar internamente a desenvolver micro-organismos, né? Aumenta os poros da casca e ele também vai, além de tudo, também contaminar os outros alimentos que estão dentro da geladeira. Então, eu apresento aqui para vocês um esquema dizendo onde está sendo recomendado guardar os alimentos de acordo com as suas características, para evitar. Lembrando que, para descongelar os alimentos, eles sempre devem ser descongelados dentro de umas vasilhas para que a água ou o sangue desses alimentos não contaminem a própria geladeira e os outros alimentos que estão dentro dela. Por outro lado, no preparo, tá? Tem a questão de não cruzar alimentos crus com cozidos. Você prepara os alimentos crus e depois os alimentos cozidos. Nunca coloque perto alimento cru com cozido, porque o alimento cozido ele já diminuiu a capacidade dele ter de proteção e já controlou os micro-organismos. Se você vai colocar com alimentos crus, você pode recontaminar. E como ele já está cozido e não vai sofrer outra cocção, você pode simplesmente comprometer. E no descongelamento, respeitar que carnes com mais de 2 quilos, eles levam até 3 dias para descongelar. Então, você tem que preferir carnes refrigeradas, porque aí você não tem o risco do descongelamento. E se em sua casa você quiser congelar a carne, você porcione a carne, congele a carne já porcionada, porque aí ela vai, por exemplo, você colocar hoje de noite no refrigerador até na manhã seguinte, até você usar no dia seguinte, ela vai estar descongelada. Agora, carnes com mais de 2 quilos, elas levam até mais de 3 dias para descongelar. Então, é esse planejamento que você tem que fazer, porque não é recomendado descongelar colocando água fria. Tá? O outro método de descongelamento é o micro-ondas, mas aí o descongelo no micro-ondas, obrigatoriamente eu tenho que usar aquele alimento que eu estou descongelando. Eu não posso guardar ele para aproveitar depois. Tá? Deu. Aí o dessalgue, você coloca em água fria, em água potável na geladeira ou em fervura. Tá? E aí vem os cuidados com o preparo, que é a chave do ouro,
que é justamente manter os alimentos crus e cozidos separados.